Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural. Silmar Miller participa ao vivo do nosso programa com as últimas informações da agroeconomia. Silmar, bom dia. Como é que está o mercado hoje? Bom dia, Regina. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, eu tenho que começar a conversa hoje exatamente pela questão do Copom. A redução da taxa básica de juros em meio ponto percentual já impactou nos mercados, a gente vai ver a partir de agora, e isso foi bem recebido pelo mercado, a gente vê pelos próprios indicadores, pelas reações em números dos mercados financeiros e também de commodities. Então, uma boa notícia, o corte de meio ponto percentual veio acima da média das expectativas da maior parte dos analistas, todo mundo estava esperando realmente que haveria um corte, mas de pelo menos 0,25. Veio acima disso, 0,5, inclusive com o voto de Minerva aqui do próprio presidente do Banco Central, que foi uma boa surpresa, até para dar uma azeitada nas relações do presidente central com o presidente Lula, que vinha criticando muito a postura do presidente do Banco Central, como se ele fosse, na verdade, o único responsável pelo aumento dos juros. Não é, é um colegiado, são 9 membros lá, todo mundo tem o seu direito a voto, e o voto, inclusive, a votação foi apertada, onde foi 5-4, né? E o voto de Minerva foi exatamente o que desempatou, foi o do presidente do Banco Central, nosso esse que é bastante criticado aqui pelo próprio governo. Então, realmente, boa notícia, meio ponto percentual, e é o início de uma jornada agora que deve continuar nas próximas reuniões do Copom, possivelmente com quedas até mais pronunciadas, porque a ideia é realmente, e a tendência é essa, chegar no final do ano abaixo de 12%. É uma taxa extremamente elevada ainda, mas bem mais civilizada do que esses quase 14% com os quais a gente vinha convivendo já há cerca de um ano. Tanto boa notícia, bons impactos também no próprio mercado. Eu já começo exatamente com o principal dos impactos. O Bovespa subindo hoje, o mercado de ações recebeu bem esse corte acima da expectativa, mercado de ações com alta de 1,2% e o dólar subindo aqui, ou seja, o real desvalorizando em relação à moeda americana, que também é uma boa notícia, está subindo 1,7% agora a cotação do mercado de câmbio, R$ 4,89. O que, aliás, é uma boa notícia para os nossos produtores de soja, de milho, do café e outros produtos de exportação do agro brasileiro, que vinha sofrendo com um dólar muito baixo. Isso agora dá um certo fôlego aqui às cotações dos mercados físicos aqui no Brasil, porque os preços que são cotados em dólar lá fora, quando incorporados aqui dentro, sofrem a influência da moeda americana, das suas oscilações. O dólar muito baixo vinha praticando também os preços internos da soja, do milho e de outros produtos. Isso também dá uma melhorada aqui nas cotações internas, a gente já está vendo aqui uma reação no próprio mercado físico aqui no Brasil. Bom, vamos para os mercados de commodities lá fora. Tem uma certa predominância de quedas ainda nos mercados internacionais. O milho vinha caindo na Bolsa de Chicago agora 0,6%, o trigo também menos 0,6%, a soja, no entanto, subindo. É uma boa notícia aqui para os nossos produtores. Soja com alta de 0,5%, refletindo boas vendas de soja americana, de safra nova. Isso impactou positivamente nos preços, que mostra que tem demanda. Tem notícias boas aí também de novas compras por parte da China, o principal comprador mundial de soja, nesse caso de soja americana, tudo isso impactando positivamente nos preços da soja. Soja, portanto, com alta nesse momento de 0,5% na Bolsa de Chicago. Na Bolsa de Nova York, caiu o açúcar, 1,1%, que tem subido muito ultimamente, hoje é um dia de correção. Ontem havia mostrado um movimento de alta na Bolsa de Nova York. Suco de laranja, sim, está sofrendo uma correção forte, e maior oferta de suco brasileiro entrando no mercado internacional, o suco está caindo. Tem caído de forma bastante expressiva nos últimos dias, hoje não é diferente, 2,1% nesse momento. Cacau também cai, embora seja um mercado ainda bastante aquecido por conta de quebra de safra nos países africanos, que são grandes produtores e exportadores. Cacau também está sofrendo seu dia de correção hoje, está caindo 1,4% nesse momento. E o café arábica abriu dia em alta, agora também está sendo corrigido um pouco nas suas cotações na Bolsa de Nova York, caindo 0,5%. E o boi gordo, que teve um tombo ontem, por conta daquela notícia falsa, felizmente, de que houve um caso aí detectado de vaca louca em Minas Gerais, que não era verdade, foi uma confusão feita por algumas fontes que divulgaram essa informação. O preço caiu muito ontem. O preço do boi gordo na B3 hoje está se recuperando, exatamente porque o boato não foi confirmado. Boi gordo com alta agora, 1,3% no contrato de agosto aqui na Bolsa de São Paulo. Regina.
Certo, Silmar. Então, a gente tem aí a redução da Selic, queda nos juros, e essas movimentações devem impactar aí o nosso setor. Até quando, normalmente, a gente pode esperar essa repercussão e esses impactos? Olha, tem impactos imediatos e tem a sequência agora com a possibilidade já bastante clara agora de que o Banco Central vai continuar reduzindo taxa de juros, talvez com um ímpeto até maior, por exemplo, cerca de 1 ponto percentual nas próximas reuniões do Copom, tem 2 ou 3 ainda até o final do ano, para que a taxa chegue abaixo de 12 pontos percentuais no final do ano. Tem um impacto positivo também para o setor do agronegócio, que é a redução das taxas de juros para os financiamentos agrícolas a juros livres. A gente lembra aqui que na política agrícola tem aqueles juros subsidiados do governo e tem os juros livres, lá que os grandes produtores, principalmente, têm que buscar no mercado. Os juros tendem a cair nesse setor, isso também é muito positivo, pode até estimular aqui maior tomada de crédito para a próxima safra e eventualmente contribuir para a retomada de investimentos em produtividade das lavouras, senão até no próprio crescimento das áreas de plantio na próxima safra. Se você juntar as duas coisas, juros mais baixos e os preços melhorando no mercado internacional e também no mercado interno por causa do câmbio, nós temos aí um cenário novo que possivelmente está começando aqui para o agro brasileiro, com vistas à próxima safra, que começa a ser plantada agora a partir do mês de setembro. Certo, Silmar. Então, diante desse cenário, como que você avalia para o produtor que quer investir? Esse é um bom momento? Tem que esperar um pouquinho, né? Porque um ajuste que está recém começando, o impacto lá na ponta demora um pouquinho, é simplesmente o começo de um processo, mas eu diria que é um momento bem mais positivo que aquele que a gente teve até agora, né? Juros muito altos, isso vinha prejudicando todo o movimento da economia, né? Menor consumo por parte dos consumidores, porque o crédito ficou muito caro, e tudo isso impactava a economia, impactava a produção, continua impactando ainda, porque o juro continua alto, né? A produção da indústria, por exemplo, sofreu muito com esses juros elevados, impedindo investimentos novos por parte dos industriais. Tudo isso é um cenário que começa a mudar agora com essa redução progressiva da taxa de juros. Eu lembro que isso não é um efeito imediato, isso demora um pouco ainda, os juros seguem ainda bastante elevados, na ponta, por exemplo, onde lá o consumidor e o industrial vai tomar seu crédito, mas é um processo que começou e agora não tem mais volta. A inflação está caindo, a economia está mostrando sinais de recuperação e agora só faltava realmente a redução da taxa de juros para ver um retorno dos investimentos produtivos aqui na economia brasileira. Tudo isso é um começo que está em processo agora, a partir de agora. Certo, Silmar. Então, a dica é continuar aguardando, analisando, vendo as movimentações para aí sim tomar alguma atitude, né? Para a gente não se precipitar. Mais ou menos isso, exatamente. Os juros são altos, hein, Regina? Então, é um processo aqui que está recém no começo e, de qualquer forma, é bem alvissareiro, até porque esse corte da taxa de juros veio acima da expectativa, portanto, isso dá um alento novo aqui, ou seja, favorece, inclusive, as políticas do governo, que vinha reclamando muito das altas taxas de juros, ou seja, tudo converge agora para realmente as coisas começarem a correr de forma bem mais azeitada, digamos assim, em termos de crédito, em termos de economia, em termos de políticas públicas também, para acelerar essa retomada aqui dos investimentos na economia brasileira. Certo, Silmar. Muito obrigada aí pelas informações e pelos seus comentários aqui para a gente. Até amanhã. Até amanhã.